A gente continua a revisão, né, de probabilidades. Vamos falar de variáveis aleatórias. E distribuição de probabilidade. Bom, a gente já viu, né, que para cada experimento eu tenho um tipo de um tipo de dado, né? Até agora a gente já falou de tipo de dado. Então, variáveis qualitativas, variáveis quantitativas. Mas a gente não tinha, então a gente falou, né, de probabilidade, mas a gente não falou de como que eu vou fazer cálculo de probabilidade. A variável aleatória, ela é justamente uma forma da gente representar os resultados de um experimento de forma a fazer cálculo de probabilidades, né? Então, o que é a variável aleatória? Ela é uma função que vai pegar cada resultado possível do experimento e associar um número. Tá? Então, ela é uma codificação, ela é uma forma de codificar os resultados de um experimento em números para que a gente possa fazer cálculo de probabilidades, né? Por quê? Por exemplo, então uma variável, um experimento é o lançamento de uma moeda e a verificação da face superior da moeda, se caiu cara ou coroa. Então, como que eu faço conta com cara e coroa? Não dá, né? A gente tem que codificar isso numericamente para poder fazer conta, para poder calcular a probabilidade. Então, lembrando que isso é uma revisão, né? Então, seja ômega o espaço amostral de um experimento, né? Uma variável aleatória. VA é uma função que associa um número a cada possível resultado ou a cada elemento, vai a cada elemento de ômega. Que no fundo é um possível resultado do experimento, né? Então, qual que é a variável aleatória mais simples que a gente pode pensar? É justamente... Ah, gente, eu escrevi aqui, ficou cortado, tá? Eu acho que eu não vou conseguir aproveitar esses vídeos, mas eu posso passar para vocês se quiserem, de repente, ouvir, né? Mas é porque não tá ficando bom mesmo. Eu acho que essa câmera tá muito perto aqui. Então ela fica mais longe. Enfim, depois a gente vê o que faz, se eu vou passar para vocês ou não. Então, o experimento mais simples que a gente poderia fazer é o equivalente ao lançamento de uma moeda e a verificação da face superior, cara ou coroa. Isso dá origem à variável aleatória mais simples, mas uma das mais importantes, né, que a gente usa para fazer, inclusive, modelagem depois de classificação, que é a variável de Bernoulli, né? Então, imagina que você tem em uma linha de produção as peças são classificadas como defeituosas ou não defeituosas.
podemos definir uma variável aleatória x da seguinte forma. Vai assumir ou até vou chamar de xi já, né? Se... vou chamar de x, depois eu vou chamar de x, tá? Se a peça é defeituosa, ou 0, caso contrário, tá? Então, essa é a variável aleatória mais simples que a gente poderia ter, mas a gente poderia estender isso para qualquer tipo de experimento, né? Então, olha os resultados do experimento e pensa em uma variável aleatória numérica que pode representar numericamente os resultados desse experimento, tá? Essa variável aleatória é chamada variável aleatória de Bernoulli. Como eu falei para vocês, é muito simples, né? Mas ela pode ser usada em vários contextos. Inclusive, qualquer tipo de variável pode ser transformada em uma Bernoulli. Basta você pegar um resultado principal de interesse, chama de 1. E todos os outros possíveis resultados chama de 0. Por exemplo, você tem a variável salário e você tem interesse em, por algum motivo, modelar a probabilidade das pessoas ganharem mais do que 10 mil reais. Então, no seu banco de dados, você vai pegar todo mundo que ganhou mais de 10 mil reais e vai chamar, né? Pega uma nova coluna, chama de 1 aquelas pessoas e 0 os outros. Tá? Então, era uma variável contínua, que era o salário, e aí, de repente, você transformou ela numa variável de Bernoulli, tá? Certo. Então, todos os problemas que você puder pensar, né, em experimentos probabilísticos, fenômenos probabilísticos, você pode pensar em variáveis aleatórias correspondentes. Tem basicamente 2 tipos de variável aleatória, discreta ou... posso ir de volta, porque eu acho que chegou bastante gente. Tem alguém que não assinou? Tem? Eu acho que pode ir passando de volta, se precisar, passa de novo. Só não pede para depois que eu terminei a aula, posso assinar? Vai assinando, tá? Gente, quinta-feira que vem eu não vou poder dar aula para vocês, tá? Porque eu vou estar em São Paulo dando uma palestra, não vou estar aqui. Então, quinta-feira que vem eu aviso certinho por e-mail, tá? Bom, então a gente tem 2 tipos de variável aleatória. Variável aleatória discreta, que assume valores em um conjunto discreto, né? Que pode ser um conjunto finito, discreto ou infinito enumerável, né? E a variável aleatória contínua, que assume valores em um conjunto infinito não enumerável, que é basicamente ou a reta, ou os reais positivos, ou um intervalo, né? Então, tem esses 2 tipos de variável aleatória. A variável aleatória discreta, a gente calcula probabilidades sobre ela usando a função de probabilidade. E a variável aleatória contínua, a gente usa a função densidade de probabilidade, né? Então, como é só uma revisão, então a gente vai só fazer um resumo aqui. Classificação de variáveis aleatórias. Discreta. Assume valores em um conjunto finito ou infinito enumerável, quer dizer contável. Por exemplo, idade em anos completos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 121, 122, enfim. Até o máximo que a gente pudesse observar, né? Mas é contável. E a contínua, que assume valores
em um conjunto infinito não enumerável. Por exemplo, um intervalo, ou a reta, ou reais positivos. E por que a gente faz essa classificação, né? Porque para as discretas, a gente usa a função massa de probabilidade para fazer cálculo de probabilidades. E para as contínuas, a gente usa a função densidade de probabilidade. Elas são parecidas, né? Quer dizer, equivalentes, talvez, nos seus mundos, né? A função massa de probabilidade, ela tem que somar 1 nas probabilidades, né, de todos os possíveis valores que x assume, e a contínua tem que integrar 1 de menos infinito até infinito, tá? Então, eu vou escrever isso. E a função de probabilidade... Então, para a variável discreta, a gente usa a função massa de probabilidade para fazer cálculo de probabilidades. E para a contínua, a função densidade de probabilidade. Então, definição. Seja x uma variável aleatória discreta que assume valores em Rx. Esse Rx, gente, ele é chamado o suporte de x. Então, quando aparecer esse nomezinho suporte de x, vocês já sabem que é o conjunto onde x assume valores, tá? Então, por exemplo, se a variável aleatória assume 1 ou 0, então o suporte é um conjunto que tem o 0 e o 1 somente, tá? São os possíveis valores de x. Se x é o tempo de vida de refrigeradores, então o suporte de x, daí nesse caso ela é contínua, vai ser os reais positivos, tá? Se for em tempo, se for a idade em anos completos, pode ser os naturais, tá? Esse vai ser o conjunto suporte de x. Uma função f de x é chamada função massa de probabilidade de x. A gente fala ft de x se descreve probabilidades para valores de x e aí possíveis, assim, possíveis x de Rx, e ela tem que satisfazer 3 propriedades. A f de x tem que estar entre 0 e 1. Então, a probabilidade de x igual a xi é a f de x. E a soma de f de xi para todos os xi em Rx tem que ser igual a 1, tá? Então, ela descreve probabilidades de possíveis valores de x. Tudo bem. Ela descreve possíveis probabilidades, né? De x assumir o xizinho. Ela tem que estar entre 0 e 1. E a soma dos f de xi tem que dar 1 para todos os xi. Então, para a soma percorrendo todo o suporte de x, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, na
variável aleatória de Bernoulli, em que x assume 1 ou 0, e a gente já começa a introduzir aqui, revisar, né? Exemplo, x, uma variável aleatória de Bernoulli, p, x assume 1, se sucesso, que é o sucesso que vocês quiserem definir, e 0 caso contrário. A probabilidade de x assumir 1, nesse caso, é p. Logo, como x só assume 2 valores, a probabilidade de x igual a 0 tem que ser 1 menos p, senão ela não soma 1, tá? E a f de x, função massa de probabilidade, é p elevado a x, 1 menos p elevado a 1 menos x, para x em Rx, que é 0 ou 1. E essa P, né, como ela é a probabilidade de sucesso, ela tem que estar entre 0 e 1. Eu prefiro não colocar igualdade em nenhum dos cantos, porque se eu colocar igualdade em qualquer dos cantos, quer dizer que ela não vai assumir 2 valores, ela só vai assumir 1, porque a probabilidade de x igual a 1, por exemplo, vai ser 1. E aí a probabilidade de assumir 0 vai ser 0. Então, prefiro deixar desse jeito. Então, ó, nesse exemplo aqui, a gente já tem alguns elementos que vocês já conhecem de probabilidade, mas que aqui a gente vai olhar num ponto de vista um pouco diferente na inferência, né? Então, essa daqui, ó, é a variável aleatória. Essa é a distribuição de probabilidade. Esse daqui é o parâmetro da distribuição. Essa daqui é a função de probabilidade, ou função massa de probabilidade de x. E é com ela que a gente faz cálculo de probabilidades. Em probabilidades, na disciplina de probabilidades, era dado um P para vocês. Ah, então supõe que a moeda é honesta e o sucesso é cara. Qual a probabilidade de observar a cara? Então, a probabilidade de observar a cara, se ela é honesta, vai ser P, que é meio. E a probabilidade de observar a coroa vai ser o menos P, que também é meio. Como que vai ser o ponto de vista da inferência? O ponto de vista da inferência vai ser assim. Eu vou jogar uma moeda, mas eu não sei a probabilidade de sucesso. Eu quero que a gente estime a probabilidade de sucesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar uma amostra aleatória, x1 até xn. Com essa amostra aleatória de zeros e uns, eu vou estimar o parâmetro. Tá? Então, eu já estou introduzindo para vocês alguns elementos de inferência que eu vou formalizar provavelmente daqui a uma aula, né? Na aula que vem já. Tá? Variável aleatória, parâmetro, função de probabilidade de x. Oi? Para estimar esse parâmetro para usar teoria do limite central? Ou ainda não? Existem vários métodos de estimação de parâmetros. Um deles se chama método da máxima verossimilhança. Outro se chama método de momentos. Outro se chama método de mínimos quadrados. Tem vários métodos e a gente vai ver alguns deles aqui. Outro é estimação bayesiana, tá? Estimador de Bayes, por exemplo. Então, que é o que a gente vê na prática, né? Então, na prática, ninguém vai falar para você assim, olha, você tem uma base de clientes, e aí lembra, inadimplente é o cliente que pegou o empréstimo e não pagou. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, ó, a probabilidade de inadimplência é 15%. Não, eles vão dar a base de dados para você com zeros e uns, clientes classificados como inadimplentes ou adimplentes. E aí eles vão pedir para você, eu quero que você estime a probabilidade de inadimplência, tá? Eu quero saber se essa probabilidade de inadimplência pode ser considerada 15%. Aí você vai fazer um teste de hipóteses, tá? Então, é sobre isso que é a inferência na nutshell aqui, né? Bem resumidamente, tá?
Eu já falei para vocês que quando eu trabalhei no banco, isso, puxa, vai fazer quase 20 anos já, tinha um acordo que se chamava Basileia, eu acho que já estava no Basileia 2, eu acho que já deve estar no Basileia 50, sei lá, não sei qual Basileia que está agora. Mas esses acordos, é uma coisa para regular a atividade dos bancos, porque o banco não pode falar assim, eu vou emprestar dinheiro para todo mundo, não importa quantos vão pagar, quantos não vão pagar. Não. Esses acordos, eles falam assim, olha, a probabilidade de inadimplência de tal setor, de tal tipo de cliente tem que estar próximo de 1% no máximo. E o banco tem que controlar isso. Então, ele pode querer saber, olhar para os dados que tem e falar assim, olha, a meta era 1%, a gente está com 1,5%. Então, o que a gente faz? Segura um pouco o empréstimo, porque senão a gente vai sair muito fora do que estabelece lá o acordo da Basileia, tá? Então, é isso. Lá em probabilidade, conheço o P, calculo probabilidade de X. Aqui em inferência, vou olhar para os X e vou estimar o parâmetro, tá? Então, vou olhar para os X que estão na minha amostra e vou estimar o P que está na minha população, tá? Então, a gente vai bater muito nessa tecla, porque eu não quero ninguém saindo dessa disciplina sem saber o que é amostra e o que é população, tá? Vou dar um outro exemplo aqui de função de probabilidade antes da gente falar das contínuas. Gente, eu sei que isso é revisão, mas assim, tudo bem. Às vezes a gente olha para uma coisa várias vezes para perceber, né? Tem coisa que eu percebo quando eu estou dando aula aqui, depois de 14 anos dando aula, às vezes eu estou na lousa e eu falo, puxa, eu não tinha percebido isso antes, tá? Então, vamos lá. Outro exemplo. A demanda diária de um item é descrita, vai? Senão fica ruim. Descrita por uma variável aleatória discreta com função de probabilidade. Então, eu estou chamando de D aqui, porque eu posso chamar de qualquer letra. C vezes 2 elevado a D, dividido por D fatorial. E a demanda é o seguinte, ela pode assumir valores 1, 2, 3, 4. Então, imagina que você está, sei lá, uma loja de carros elétricos, que não deve vender tantos itens assim por dia. Pode vender 1, pode vender 2, pode vender 3, pode vender 4, tá? Pode não vender nenhum também, né? Bom, tudo bem, vamos lá. Determine, é um exercício, na verdade, mas determine a constante C. E B, calcule a probabilidade de D ser maior ou igual a 2. Bom, para determinar a constante C, a gente tem que usar as propriedades da função de probabilidade, então tem que somar 1. Então, para todos os possíveis valores da variável aleatória, que são 1, 2, 3 e 4, a gente tem que somar a função de probabilidade e isso tem que dar 1. Então, no item A soma para D em 1, 2, 3, 4 da função
de probabilidade tem que ser igual a 1, pois é uma função de probabilidade. Então, C vezes 2 dividido por 1 fatorial mais C vezes 2 ao quadrado dividido por 2 fatorial mais C vezes 3 ao quadrado. Desculpa, 2 ao cubo sobre 3 fatorial mais C vezes 2 à quarta sobre 4 fatorial tem que ser igual a 1. Fazendo essa continha aqui, depois de alguns passinhos que vocês podem fazer como exercício, a gente tem que o C é 1/6, tá? Então, eu vou desenvolver as contas aqui, né? Mas o 2 fatorial é 2, o 3 fatorial é 6, vezes 4, aqui os 4 fatorial é 24, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16, faz a continha. A gente chega que o C tem que ser 1/6 para que aquilo some 1, tá? E na B, a probabilidade de D ser maior ou igual a 2, olha... 1 menos a probabilidade. Exato. Maravilha. Então, 1 menos a probabilidade de D ser menor do que 2, lembrando que é discreta, que é 1 menos a probabilidade de D ser igual a 1, tá? Fazendo a continha, vai dar 2/3. Então, vocês podem fazer aí como exercício. Tudo bem isso aqui? Tudo bem essa passagem aqui para todo mundo? Então, D só assume 4 valores. 1, 2, 3, 4. Para D ser maior ou igual a 2, D vai assumir 2, 3 ou 4. Só sobrou o 1. Como a soma das probabilidades é 1, isso é 1 menos a probabilidade de D ser menor do que 2. Só que probabilidade de D ser menor do que 2 é a probabilidade de D ser igual a 1. Então, é só fazer a continha, C vezes 2. Então, 1/6 vezes 2 elevado a 1 dividido por 1 dá 1/6 vezes 2, que é... Tá errado? 2/6, que é 1/3. Ah, peraí. Ah, é 1 menos, né? Deixa eu fazer a conta aqui, gente, senão eu vou ficar isso na cabeça. Então, é 1 menos 1/6, a minha conta pode estar errada, vezes 2, que é 1 menos 2/3, né? Ah, vamos corrigir, então. 1 menos 1/3. Desculpa, é 2/3 mesmo, gente. Tá certo? Sim. Beleza. Sempre como tirar a dúvida, né? 1 menos 1/3, 2/3. Beleza? Vamos para a contínua, então. Depois eu falo da função de distribuição acumulada. Tudo bem até aqui? Revisão, né? Tá bom. Só para treinar um pouquinho aí as probabilidades. Ah, Sibeli, como que vai ser esse problema em inferência? Em inferência, a gente... é que aí nesse caso... não tem um parâmetro, né? Porque a C é uma constante, ela tem que ser necessariamente 1/6. Mas, por exemplo, se a gente tivesse... se a gente não conhecer... não dá para olhar muito da ótica da inferência aqui, porque aqui está tudo bem definidinho, né? O C tem que ser 1/6, o D assume 1, 2, 3 e 4. Mas, por exemplo, se a gente tivesse uma Poisson, né? Então, se X tem distribuição de Poisson lambda, então a função de probabilidade de x é E menos lambda elevado a x sobre x fatorial. X assume 0, 1, 2, tananã. E aí a gente quer estimar o lambda, né? Então lá em probabilidade era dado o lambda para vocês, aqui vai ser dado os dados para vocês. E a gente vai estimar o lambda, por exemplo, pelo método de máxima verossimilhança. Tá? Não é esse caso aí. Esse caso aí é outro modelo.
Tá, vamos para contínuo, então? E aí depois eu vou passar pelos principais modelos probabilísticos, né? Bernoulli, binomial, Poisson. Eu vou abrir um notebook aqui. Tem esses principais modelos. Agora, então, variáveis. Eu vou colocar, já estava como definição, né? Vou colocar como definição. Seja x uma variável aleatória contínua, uma função é chamada função densidade de probabilidade. FDP de x. Se ela descreve probabilidades de intervalos, né? Ela é maior ou igual a zero para todo x em Rx. Eu não coloquei o Rx aqui. Poderia colocar aqui, ó, com suporte em Rx. Tá? Ou seja, ela assume valores em Rx, tá? Então, a f de x é maior ou igual a zero. A integral de menos infinito até infinito de f de x dx é 1. E se A é um intervalo de valores de x, tal que x está entre A e B, então, como que a gente faz cálculo de probabilidades? Probabilidade de A, probabilidade de ocorrer aquele intervalo, vai ser a integral de A até B de f de x dx. Então, na variável aleatória contínua, a gente faz cálculo de probabilidades com integrais, né? E vai ser sempre a integral definida, né? Em geral, para cálculo de probabilidade. Na verdade, poderia ser indefinida, poderia ser de, por exemplo, A até infinito, né? Então, quero saber a probabilidade de x ser maior ou igual a um certo azinho. Aí poderia ser a integral de A até infinito de f de x dx, tá? Exemplo. Então, ó, como ela é uma integral, e a integral de um ponto até ele mesmo é zero, a probabilidade para a variável contínua vai ser sempre calculada para intervalos, tá? Então, por quê? Probabilidade de x ser igual a um ponto vai dar zero. O tempo de produção de um componente em minutos é descrito por uma variável aleatória x com função densidade de probabilidade f de x igual a 5 menos x sobre 4. Se o x estiver entre 2 e 4, ou 0 em outra parte.
f de x é uma função densidade de probabilidade, pois... Bom, primeiro, ela é maior ou igual a zero? É, né? Porque para x entre 2 e 4, isso daqui nunca vai dar negativo, né? Isso daqui vai dar, no máximo, 5 menos 4, que é... ou no mínimo, né? 5 menos 4, que é 1, dividido por 4, 1/4. E no máximo, 5 menos 2, que é 3/4, tá? Então, ela é sempre maior ou igual a zero para todo x em Rx. Esse Rx, nesse caso, gente, que é o suporte, ele vai ser um intervalinho fechado 2 a 4. A integral dá 1, então menos infinito até infinito, de f de x dx. Isso daqui, então, como ela só está definida entre 2 e 4, isso daqui é a mesma coisa que calcular a integral de 2 a 4 de f de x dx. Então, isso daqui eu posso... 2 a 4... Fico com, então, 5/4, separando aqui, né, em duas frações, eu fico com 5x sobre 4, calculado de 2 a 4, menos x sobre 4, x ao quadrado sobre 8, de 2 até 4. E aí, essa continha, então, no 4 dá 5, menos no 2 dá... Então, dá 5, menos no 2 dá 10/4, ou 5/2, menos no 4 dá 16 dividido por 8 dá 2, e no 2 dá 4 sobre 8, que é meio. Então, tirando o mínimo aqui, 2, a gente fica com 10 menos 5, menos 4. 10 menos 5 menos 4 dá 9/2, mais meio. Ai, gente, tá errado. 5 menos 2, 5/2, 10. Então, deixa eu ver. 10 menos 5 menos 4 mais 1 sobre 2. 5 menos 4, 1. Mais 1, 2 sobre 2, 1. Tá, então, ela é uma função densidade de probabilidade, né? Então, aqui acabou, porque era só essas duas que a gente tem que mostrar. A outra dizia como a gente fazia cálculo de probabilidades, né? Então, beleza. Bom, aí vem a função acumulada, né? Que a gente vai passar também rapidamente por ela. As integrais que a gente vai fazer aqui vão ser simples, tá? Lá em probabilidade faz mais integral, aqui a gente vai fazer mais derivada. Porque, no fim das contas, essa estatística que a gente vê em inferência no começo, né, que é a estimação de parâmetros, vai ser método de máxima verossimilhança, vai ser método de mínimos quadrados. O que é máximo e mínimo? É otimização, né? Então, a gente vai derivar igual a zero e mostrar que é ponto de máximo. Derivar igual a zero e mostrar que é ponto de mínimo, tá? Mas também não vai ter derivadas muito complicadas, né? Porque não precisa, a gente não é curso de cálculo, né? Então, a gente vai aplicar, né? Então, a gente vai aplicar cálculo. A estatística é muito disso, né? A gente tem muito cálculo, tem álgebra linear. Mais para frente, nas outras, vocês vão ver bastante álgebra linear em estatística. Vamos lá.
A função densidade, a função distribuição acumulada. Para discreta vai ser a soma acumulada até um certo ponto e para contínua vai ser a integral acumulada até um certo ponto, né? Então, definição, a função distribuição acumulada de x é, então a função distribuição acumulada, a sigla é FDA, é o quê? F grande de x, que é a probabilidade do x ser menor ou igual a um xzinho. No caso discreto é uma soma. No caso discreto, f de x vai ser a soma da função de probabilidade de x para todo xi menor ou igual a x, dado que os xi estão no Rx. E no caso contínuo vai ser a integral. No caso contínuo, vai ser a integral de menos infinito até x. Ah, gente, deixa eu mudar aqui, ó. Vou colocar f de xi, tá? Para todo xi menor ou igual a x e xi no suporte. E para contínua, para não ficar o limite de integração como parâmetro da função lá dentro, eu vou chamar de f de udu só para usar uma variável auxiliar aqui para integrar, tá? Então, a gente vai integrar só para não ficar f de x dx e de menos infinito até x. Só isso, tá? A função distribuição acumulada vai acumular valores de probabilidade e aí vocês já sabem que ela vai ser no mínimo 0, no máximo 1, que ela é monótona e crescente, né? Então, na verdade, ela é não decrescente, tá? Então, vou colocar as propriedades da FDA aqui. E daí a gente já vai seguir para valor esperado e variância, que a gente vai usar bastante. Né? Então, as propriedades da FDA, tanto para discreta quanto para contínua, ela vai ter as mesmas propriedades. Então, ela está entre 0 e 1 para todo x em Rx. F de x é uma função monótona e não decrescente. O limite para x indo para menos infinito de f grande de x é 0. E o limite para f grande de x para x indo para mais infinito é 1. Então, ela vai estar sempre entre 0 e 1. E aí deixa eu pensar se eu vou colocar aqui, porque f grande de x... não, porque aí a gente entra em casos particulares. É isso, né? Ela vai ser a probabilidade de x grande ser menor ou igual a um x pequeno. Teve uma coisa que eu não deixei, talvez, muito clara aqui, né? Porque eu estou usando x grande e x pequeno. E eu poderia ter
deixado mais claro para vocês qual que é a diferença do x grande e do x pequeno. Então, o x grande a gente usa para a variável aleatória. E o x pequeno é para um valorzinho específico, tá? Quando eu falei de análise exploratória de dados, eu acredito que eu falei que x1 até x1n era amostra aleatória, que eu ia observar, e x1 até x1n era a amostra que já foi observada, tá? Então, x grande para variável aleatória, x pequeno para valorzinhos que a gente pode observar. Então, exemplos da função distribuição acumulada poderia ser assim, ó. Para discreta, ele vem até um certo ponto, aí dá um salto. Aí vem até um certo ponto e dá um salto. Aí vem até um certo ponto e dá um salto. E assim por diante. Até 1, né? Esse é um exemplo de função distribuição acumulada para o caso discreto. E para o caso contínuo, a função distribuição acumulada, ela pode ser assim, ela vem de 0, aí ela começa a ter valores, né? Até chegar no 1. Tá? Então, 2 exemplos. Geralmente, para discreta, ela é uma escada, né? Porque vai ter alguns pontinhos x que vão ter probabilidades associadas, e naqueles pontinhos ela dá um salto. E geralmente, para contínua, né? Se ela for bem comportadinha, ela vai suave até o 1. Tá? Dúvidas? Tudo lembrando bonitinho na cabeça de vocês? Então, vamos revisar o valor esperado e a variância. Bom, então, temos até agora variável aleatória, distribuição de probabilidade, função de probabilidade, função de densidade, função distribuição acumulada. Tem algumas quantidades que resumem a distribuição dos dados, que são média, variância e outras quantidades. Lá na análise exploratória de dados, média era uma média que eu ia pegar, somar todos os elementos da amostra e dividir pelo tamanho da amostra. Aqui, quando a gente fala de probabilidade, média, em geral, é média populacional, que é o valor esperado, né? Então, é a média de X, só que é a média populacional, que a gente vai querer estimar aqui em inferência, né? Então, valor esperado e variância. Valor esperado ou esperança, né? Seja X uma variável aleatória com função de probabilidade, no caso discreto, ou função densidade de probabilidade, no caso contínuo. F de X. O valor esperado de X é valor esperado de X, que a gente costuma chamar da letra Mi, é soma para xi,
P de x igual a x no caso discreto. Ou integral de menos infinito até infinito de xf de x dx, no caso contínuo. Esses x e aqui são todos os que estão no Lx, né? Que é o espaço de valores onde x está definido, né? Ah, gente, eu vou colocar, em vez de p de x igual a x, já que eu chamei de f de x, eu vou colocar f de x aqui também, tá? Mas não tá errado, do jeito errado. Tá, então no caso discreto, é a soma para todos os x de rx, de x e f de x. E no caso contínuo integral, de menos infinito até infinito, de x f de x dx. No caso discreto, mas o problema é No caso discreto, mas você fala média aritmética só se todos os pontos tiverem a mesma probabilidade de acontecer. Senão é uma média ponderada. aí você vai dar ponderado. Isso. Isso, mas a definição formal é essa, tá? Mas é sim uma média ponderada. Ponderada por quê? Pelas probabilidades, tá bom? Ok. E no caso contínuo... Gente, de forma mais geral, se a gente quiser calcular o valor esperado de qualquer coisa, a gente vai colocar essa qualquer coisa aqui ou aqui. Então, se eu quiser calcular o valor esperado de x ao quadrado, eu vou colocar soma de x ao quadrado f de x. E integral de x ao quadrado f de x dx. Se eu quiser calcular o valor esperado de raiz sétima de x, eu vou colocar a raiz sétima aqui, de x e a raiz sétima aqui. Tá? Só aqui. Só aqui. Então, o valor esperado de maçã vai ser soma de maçã vezes f de xi. O valor esperado de maçã vai ser integral de maçã f de x dx. Qualquer coisa que eu quiser calcular o valor esperado, eu vou colocar ali dentro. E é desse jeito que a gente calcula a variância, né? Então, a variância, a definição de variância... Então, variância. A variância de x é o valor esperado de x menos o valor esperado de x ao quadrado. Ai, tem muito parênteses aqui, né? Tem 3. E a gente pode mostrar que isso é o valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado. A média, ela é uma medida de posição. É a média populacional dos dados. E a variância é uma medida de variabilidade dos dados. É o quanto eles variam em torno da média, tá? Então, vamos colocar uma observação aqui. Que o valor esperado de x ao quadrado, no caso discreto, é a soma para xi em Rx de xi ao quadrado, f de xi. E no caso contínuo, no caso discreto, mas essa parte de cima aqui é igual para os dois, tá? Vai ser a integral de menos infinito até infinito, de x ao quadrado, f de x dx. Tá? Então, a gente pode calcular direto por essa fórmula aqui. E agora eu vou colocar as propriedades, que dá para a gente mostrar todas elas. Eu não sei se vocês mostraram lá em probabilidades, as propriedades da média e da variância. Dá para mostrar todas elas. É o cálculo de uma integral. Então, por exemplo, como é o cálculo ou de uma soma ou de uma integral, se eu tiver valor esperado de uma constante vezes x, a constante sai da integral. A constante sai da soma. Tá?
Então, essa vai ser uma das propriedades, que o valor esperado de AX é A vezes o valor esperado de X. Então, sempre lembrar que é uma integral, ou que é uma soma. E aí, vale as propriedades das somas e das integrais. Tá? Depois a gente deve fazer um exercício. Deixa eu ver aqui. Acho que antes de falar das propriedades, dá para fazer um exemplo. Depois eu falo das propriedades. Eu vou colocar um exercício, tá? Porque, enfim, é só fazer continha. Notem, gente, que é assim, a função massa de probabilidade, ela sempre vai ser definida em valores discretos, né? Então, vai ter uma tabelinha que vai ter assim, olha, a probabilidade de x assumir 0 é tanto, a probabilidade de x assumir 1 é tanto. Aí, para fazer o valor esperado, você multiplica, né, como ele bem diz, o valor que x assume vezes a probabilidade de assumir aquele valor. E no caso de integral, e no caso de contínua, vai ser uma função, geralmente, que é dada, né? Essa função, em alguns casos, ela pode ser um pouco mais complicada, pode ser mistura de duas partes de funções, mas a essência é a mesma, né? Você vai fazer o cálculo da integral ali nos intervalinhos. Então, um exercício para vocês, antes da gente falar das propriedades. X, uma variável aleatória com função densidade de probabilidade. F de x igual a x ao quadrado sobre 3. Se x está entre menos 1, 2 e 0, caso contrário. Então, determine valor esperado de x, que é só fazer a integral, vou colocar o valor aqui para vocês. A variância de x, vou colocar o valor aqui para vocês. E o valor esperado de 4x mais 3. Você pode fazer pela integral ou pode fazer com as propriedades que eu vou colocar aqui. Então, o valor esperado de x dá 5 quartos, a resposta. A variância, a minha está com decimal aqui 6375. E o valor esperado dá 8. Notem já que 8 é 4 vezes 5 quartos mais 3. E vem a propriedade que a gente vai falar agora do valor esperado. Então, esse daqui, ó, vocês podem fazer pela integral de 4x mais 3, mas eu vou colocar as propriedades que a gente pode usar sempre, tá? Então, não precisa mostrar a propriedade, pode usar a propriedade direto. Vamos, então... Essas propriedades, então... Gente, lembrem que... Eu não sei se eu falei para vocês, mas para a prova, geralmente pode trazer uma folha de anotações, tá? Essas propriedades que eu vou colocar agora são propriedades que devem estar na folha de anotações de vocês. Mas elas são tão simples que acho que vocês vão até decorar, tá? Valor esperado. Variância. E desvio padrão. EP, desvio padrão. Então, sejam x e y, variáveis aleatórias. E A e B
números reais não aleatórios, né? Porque se for variável aleatória, daí algumas propriedades aqui não vão valer, né? Então, o valor esperado de um número é ele mesmo. O valor esperado de AX é A vezes o valor esperado de X. O valor esperado de AX mais ou menos B é A, o valor esperado de X mais ou menos B. Já posso colocar uma um pouquinho, não sei se vocês já escreveram, mas vou colocar uma mais geral já aqui. Mais ou menos BY. Mais ou menos B, valor esperado de Y. Isso tudo aqui dá para mostrar pela integral, tá? É bem simples, não é difícil, nenhuma delas aqui é difícil de mostrar usando a integral. A variância de x é o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado. Quadrado dentro, quadrado fora. A variância de uma constante é zero, também dá para mostrar pela integral. A variância de AX mais ou menos B é A ao quadrado, variância de X. Essa constante que está sozinha some. O desvio padrão de A é a raiz da variância de A e, portanto, é zero. O desvio padrão de AX mais ou menos B é A vezes desvio padrão de X. Deixa eu só pensar se tem que ser módulo aqui. Porque o desvio padrão de A, mais ou menos, então é raiz de A ao quadrado, variância de X. O correto seria a gente colocar módulo de A, desvio padrão de X, né? Deixa eu pensar aqui. Se a gente tiver, por exemplo, desvio padrão de menos X. Menos X vai ser raiz de variância de X. Então, não pode ser A, porque o A é menos 1. Tem que ser módulo de A aqui, tá? Senão, se o A for negativo, dá problema. Tem mais uma. A covariância entre x e y é o valor esperado de xy menos o valor esperado de x, valor esperado de y.
Nossa, o Wolfram me retornou uma coisa completamente diferente do que eu perguntei. Vamos ver se o ChatGPT me ajuda um pouco mais. Isso. Então. Bom, a variância de x mais ou menos y é a variância de x mais variância de y mais ou menos 2 vezes a covariância entre x e y. Quando é mais e quando é menos. Se elas forem independentes, a covariância some, porque independência implica em covariância zero, tá? Ó, tem algumas que seguem daí que a gente vai usar bastante. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu perguntei isso porque eu não lembrava se seguia o mesmo sinal, não segue o mesmo sinal. E aí perguntei isso pro Wolfram. Soma de x mais y. Eu coloquei que era variáveis aleatórias. Aí ele me deu o seguinte resultado. Delaware, o estado de Delaware. Ó, essa daqui a gente usa bastante. Então, seguindo dessa daqui, ó. Em algum momento, se você tiver que calcular o valor esperado de x ao quadrado, e você vai ter que calcular o valor esperado de x ao quadrado em alguns momentos, isso vai ser a variância mais o quadrado do valor esperado, tá? E isso daqui, para quem já viu alguns spoilers de aprendizado de máquina, sabe que em alguns momentos a gente estuda o viés e a variância de estimadores, que é uma coisa que a gente vai ver aqui também no caso mais simples, né? Que é a decomposição, então, vai ser em um contexto de erro quadrático médio, a variância mais o quadrado vai ser do viés, tá? Então, essa de baixo aqui, se vocês precisarem, já usa direto. Então, preciso, em algum momento, de valor esperado de x ao quadrado. É variância de x mais o quadrado da esperança, tá? Professora, no caso que você falou, quando ele aponta uma precisão, essa precisão é falsa? Então, eu não vou falar muito disso, porque é um tema que é mais avançado. Mas é o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar de viés de estimador. E a ideia, eu acho que eu não falei para vocês em análise exploratória, mas é assim, né? Imagina que você tem... Na verdade, tem 4 casos aqui, mas eu vou fazer 2. Então, você tem um alvo e você quer acertar aqui no meio, né? E aí você tem um estimador que ele erra sempre para baixo. Um estimador do parâmetro. Aí você tem um outro que ele erra, mas ele erra assim, meio atira para todos os lados, né?
E a gente vai definir isso daqui a pouco com propriedades dos estimadores. Então, aqui está a ideia de viés de um estimador. É diferente de precisão, então, tá? Precisão seria mais relacionada com isso, que é relacionado com a variância do estimador, tá? Então, aqui no nosso contexto, o que a gente tem? A gente tem parâmetros e a gente vai ter estimadores. E eu vou querer um estimador que tenha uma variância pequena e que, em algum caso, consiga, inclusive, corrigir o viés, né? Porque se eu estou mirando aqui, estou acertando sempre aqui, então eu posso corrigir, né? Falar para a pessoa que está atirando, em vez de você atirar aqui, mirar aqui, você mira para cá, e daí você vai acertar aqui, né? Isso vai ser a ideia nossa de correção de viés. A precisão, ela está um pouco mais relacionada com essa ideia aqui de variância muito grande do estimador, tá? Só que o que acontece? Em alguns momentos, a gente vai querer um estimador que ele não tenha nem viés e nem variância muito grande. E aí eu vou fazer um balanço desses dois, que é chamado balanço viés-variância, tá? Então, essa propriedade aqui especificamente, a gente vai usar em outros contextos, né, de decomposição de variância, tá? Então, guardem ela e vocês provavelmente vão usar, tá? Então, ó, retomando aqui, valor esperado de constante é ela mesma, valor esperado de AX, a constante sai e fica A, valor esperado de X, valor esperado de AX mais ou menos BY, é A, valor esperado de X mais ou menos B, valor esperado de Y. A variância de uma constante é zero. Variância de AX mais ou menos B, esse mais ou menos B aqui vai sumir, né? Porque é uma constante sozinha. Fica A ao quadrado mais A ao quadrado variância de X. Então, o A sai ao quadrado da variância. O desvio padrão da constante é zero. O desvio padrão de AX mais ou menos B sai o módulo de A vezes desvio padrão de X. A covariância é uma medida de variação conjunta de x e y, né? Vai ser o valor esperado de xy menos o valor esperado de x vezes o valor esperado de y. Do mesmo jeito que a gente fez ali com a expressão da propriedade da variância, eu também posso fazer com a covariância. Então, vamos supor que eu preciso deste daqui. Eu posso escrever ele como covariância mais valor esperado de x, valor esperado de y, tá? E a variância de x mais ou menos y vai ser variância de x mais variância de y, mais ou menos 2 vezes covariância entre x e y, tá? Olha, ainda teria variáveis aleatórias bidimensionais, mas eu não vou passar, eu tenho certeza que vocês viram lá com o Vicente. Quando a gente precisar, eu posso fazer uma revisão também, tá? Mas o que eu queria antes disso, para a gente terminar essa revisão, é passar pelos principais modelos probabilísticos com vocês. Que a gente vai fazer rapidamente, porque também é uma revisão, né? Então, só para a gente acabar. Então, aí, no contexto da aula de hoje, né, a gente disse que para a variável aleatória discreta, eu tenho função de probabilidade. Para a variável aleatória contínua, eu tenho função densidade de probabilidade. Aí, tem alguns modelos que têm funções específicas de probabilidade e densidade de probabilidade, que a gente usa bastante e que a gente vai usar bastante aqui no curso. Então, deixa eu compartilhar a tela e colocar para vocês introdução à inferência estatística. Eu acho que eu não coloquei o link desse notebook, mas eu posso colocar já. Vou colocar aqui para vocês. Vou entrar lá no disciplinas. Nossa, gente, esses sistemas estavam caindo ontem e hoje. Desde ontem. Anteontem já estão caindo.
eu ver se eu coloquei modelos. Ah, ele já está ali. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, principais modelos probabilísticos. Estou devendo para vocês um Monty Hall ainda. Depois eu vou olhar um que está bonitinho. E aí eu coloco para vocês. Bom. Eu não vou executar aqui de novo. Ele já está executado. Eu executei faz pouco tempo. Não tem nenhum pacote que está com problema. Mas, assim, os principais modelos probabilísticos discretos são, então, Bernoulli, né, em que uma variável aleatória assume dois possíveis valores, 1 ou 0, e aí a gente tem a função massa de probabilidade, que tem essa cara aqui. Então, a função massa de probabilidade, como ela só tem, como a variável aleatória só tem dois valores associados, né? Então, ela vai ser dois pontinhos, né? Esse segmento de reta que tem aí não precisava ter, tá? É mais para chamar a atenção que tem aquele pontinho 0 que tem probabilidade 0,7 e um que tem probabilidade 0,3. Então, esse caso aqui é da Bernoulli 0,3. Tá? Probabilidade de sucesso 0,3. Aí imagina que a gente vai repetir os ensaios de Bernoulli de forma independente N vezes. E a gente vai ver o número de sucessos. Então, essa é a binomial. A binomial, ela tem essa cara aqui. Então, imagina que eu vou repetir 6 vezes o experimento com probabilidade de sucesso 0,4. Então, eu posso obter 0 sucessos, 1 sucesso, 2 sucessos, 3 sucessos, 4 sucessos, 5 sucessos e 6 sucessos. Com que probabilidades? Então, para obter 6 sucessos, tem que dar sucesso todas as vezes. Como elas são independentes, isso é 0,4 elevado a 6. O 0 é 0,6, que é a probabilidade de fracasso, elevado a 6. E aqui dentro vai entrar as combinações, né? Então, depois a gente coloca a função densidade de probabilidade da binomial para vocês, mas ela é a combinação de nx a x, p elevado a x, n menos p elevado a n menos x, tá? Ou melhor, 1 menos p elevado a n menos x. A geométrica, eu acho que eu vou ter que falar um pouco mais de detalhes. Ou quando a gente for vendo os modelos, eu vou fazer mais pausas, porque falar só assim, eu acho que vai ficar muito jogado para vocês. Embora vocês já viram, né? A geométrica é assim, eu vou jogar a moeda até obter a primeira cara. Então, se a probabilidade de sucesso é 0,5, qual que é a probabilidade de obter sucesso na primeira jogada? É 0,5. E na segunda jogada? É que aqui não tem muita graça, né? Porque 0,5, o sucesso é 0,5 e o fracasso é 0,5 também, né? Mas para obter na segunda cara o primeiro sucesso, então vai ser 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. Por quê? O primeiro é fracasso e o segundo é sucesso. Eu acho que eu vou passar, que daí a gente sai nunca da revisão de probabilidade, né? Mas acho que eu vou passar para vocês, talvez um slide que tenha um resumo das funções de probabilidade, tá? Então, essa é a função de probabilidade da geométrica. A Poisson, ela é usada para contagem. Mas não é toda contagem que segue Poisson. Quando você tiver uma contagem de alguma coisa, sei lá, o número de produtos que um cliente contratou, pode ter contratado 0, pode ter contratado 1, pode ter contratado 2, pode ter contratado 3. Então, é uma contagem. O número de defeitos que tem numa peça é uma contagem. A primeira distribuição que a gente tenta é Poisson.
tá? Na Poisson, a gente tem um resultado, né, que a média é igual à variância. Então, se você não tiver média próximo de variância na amostra, talvez seja descarte a Poisson, tá? Mas ela tem essa função de probabilidade, a função massa de probabilidade. A hipergeométrica é assim, né? Você tem uma caixa com... esse daqui são... Você tem uma coleção de 20 animais, dos quais 7 são cachorros. E nós queremos saber a probabilidade de, dado um número de cachorros, que nós escolhermos, se nós escolhermos aleatoriamente 12 de 20. Então, assim, você tem uma caixa, né? Você tem uma caixa que tem 20 papeizinhos. Desses 20 papeizinhos, 7 indicam cachorros e os outros 3 indicam outros animais. E você vai tirar uma amostra de tamanho 12, sem reposição. Qual que é a distribuição do número de cachorros nessa amostra? Isso tem distribuição hipergeométrica, tá? E tem aqui a função de probabilidade da hipergeométrica. Como seria um problema de inferência? Inferência é assim, eu vou repetir a amostragem e vou ver quantos cachorros saíram em cada amostra. E aí eu vou estimar o número de cachorros que tinha na caixa. Tá? Vai ser um problema inverso, né? Ou de probabilidade. Os principais modelos contínuos, uniforme. Então, uniforme é assim, né? Uniforme 0,1. A probabilidade de um intervalo é proporcional ao tamanho do intervalo somente. Então, se eu pegar um intervalinho de tamanho 0,2 aqui, vai ter a mesma probabilidade do intervalinho de 0,2 aqui. Se eu quiser calcular a probabilidade de um intervalo de 0,4, vai ser o dobro da probabilidade de um intervalinho de 0,2. Tá? Então, a probabilidade de qualquer intervalo de mesmo tamanho, que não importa onde esteja, é o mesmo na uniforme. A normal, que é a gaussiana, né? Vocês também já devem estar acostumados com ela, é essa que tem densidade em forma de sino. E aqui eu tenho intervalos centrais, assim, mais perto do centro dela, tem probabilidade maior de acontecer do que nas caudas, tá? E a gente calcula a probabilidade com a integral. A T de Student, que acho que eu já falei para vocês, né? Ela apareceu lá numa cervejaria, porque o químico / estatístico que estava fazendo controle de qualidade não podia pegar amostras muito grandes e, portanto, ele tinha uma estimação da variância ruim. Ele desenvolveu um teste T e a distribuição T de Student para fazer teste de controle de qualidade na cerveja, tá? Ela tem uma cara parecida com a normal, só que tem mais probabilidade associada nas caudas. Então, a gente diz que a cauda é mais pesada na T de Student. E é Student porque ele não podia publicar com o nome dele. Tá? Então, ele colocou esse pseudônimo Student, a gente vai voltar nele com certeza. Aqui, quadrado, que geralmente a gente usa em testes de variância. Ela é assimétrica. Poderia ter colocado um intervalinho maior aqui para aqui quadrado, mas ela tem essa carinha assimétrica, né? Então, ela tem uma carinha assim, ó, tá? E é usada em testes de variância. E a F, que também é usada em testes de variância, mas geralmente para razão de variâncias, né? Ela também é assimétrica. E ela é usada bastante em testes de comparação de médias, que a gente vai ver lá no final, um teste que se chama ANOVA, e um modelo que se chama ANOVA, tá? Pessoal, vocês lembram dessas distribuições de probabilidade? Vocês viram todas elas? Viram? É só F. F vocês não viram? Tá. Não vou passar na lousa a densidade dela, porque, primeiro, porque eu não sei de cabeça e não acho que ninguém precisa saber. Mas ela é assim, ó, a F, ela pode ser construída a partir de duas Q quadrados. Q quadrados vocês viram?
Então, por exemplo, uma V tem distribuição Q quadrado com V1 grau de liberdade. Uma W tem distribuição Q quadrado com V2 grau de liberdade. E são independentes. Se eu pegar a V, dividir pelos seus graus de liberdade, dividir pela W, dividido pelos seus graus de liberdade, isso daqui tem distribuição F de Fischer-Snellinger, com V1 e V2 graus de liberdade. Para que eu uso isso? Para testes de comparação de média, por exemplo, a gente vai pegar a variabilidade total dos dados e vai decompor em variância dentro de grupos e entre grupos. Dentro de grupos e entre grupos. E aí a gente vai desenvolver o teste, mas isso vai ser tipo uma das últimas aulas, tá? Então, não vou entrar nisso agora. Quando a gente entra na F, eu mostro mais da F para vocês. Por enquanto, é só passar por elas mesmo para mostrar para vocês que os dados seguem diferentes modelos probabilísticos, tá? Ah, como que eu vou saber que modelo que segue? A gente vai fazer testes de hipóteses que chamam testes de aderência, que são testes para avaliar se tais dados seguem uma ou outra distribuição de probabilidade, tá? Então, a gente vai fazer isso lá na frente. Na próxima aula, que é terça-feira, a gente vai começar a inferência estatística propriamente dita. E se precisar voltar nessas distribuições de probabilidade, eu volto com vocês. Tudo bem? Então, bom fim de semana. Lembrando que na semana que vem a gente só vai ter aula de inferência na terça-feira. Tá?